A situação é gravíssima. Eu diria até que a situação hoje em Minas Gerais é caótica. No momento em que nós estamos aqui, a educação básica está em greve. A educação de nível superior, o ENG e o Unimontes, em greve. Servidores do IPSENG fizeram paralisação e mobilizados. Servidores liderados pela ASTENG realizaram recentemente uma greve. Servidores do DR paralisaram as suas atividades. Servidores da saúde fizeram paralisação, deliberaram por greve, além de toda a mobilização das forças de segurança pública. Não é natural um Estado estar nessa situação. Nós estamos numa grave situação de gestão do governo Zema, do Partido Novo. Porque tantas categorias mobilizadas, paralisadas, nas ruas, em manifestação, significa um grande descontentamento, mas vai significar também a intransigência do governo Zema. Em 3 anos, o governo Zema não estabeleceu um processo sério de negociação. Não tem mesa de negociação, tem judicialização e criminalização das lutas. Todos os movimentos iniciados foram judicializados. O governo Zema não conversa com as suas categorias e leva ao judiciário as demandas para que, pela via do judiciário, os movimentos sejam impedidos de terem continuidade. Porque o governo Zema não conversa e não aceita pressão, e tenta anular essa pressão por decisão do judiciário. O projeto de lei, que ontem tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, agora tramita nas comissões de mérito, ele não foi conversado com ninguém. O governo faz anúncios pelo Twitter, por coletivas de imprensa, não conversa com as pessoas que são alvo, objeto daquele projeto de lei. Então, eu vejo hoje o que aconteceu aqui na Comissão de Administração Pública, em conjunto com a Fiscalização Financeira e Orçamentária. Primeiro, a Assembleia assumindo para si uma tarefa de mediação. Eu quero dialogar com as pessoas que estão acompanhando essa comissão numa grande expectativa. E se nós estamos assumindo essa tarefa de mediação, a nossa responsabilidade é muito grande. Maior ainda é a responsabilidade do governo Zema, que não pode permanecer na intransigência. Ontem, deputados, o governo estava no Tribunal de Justiça, numa reunião de conciliação com a educação. O governo encerrou a conversa, não tinha nada para apresentar, não tinha nada para negociar, e saiu, foi embora. Essa postura não é possível a nenhuma categoria, em especial a categoria da educação, da sua importância, mas a nenhuma categoria. Essa intransigência do governo demonstra a sua inabilidade, a sua incapacidade de diferenciar o público do privado. A gente não está nas lojas Zema. A decisão não é individual, a decisão não é de patrão, a decisão é de gestor público. A política precisa ser o lugar da mediação, não o lugar que desqualifica lideranças sindicais, que desmerece a luta das categorias, ameaça servidores em greve e em luta. A situação é crítica. Então, eu vejo esse gesto aqui hoje, que teve aí uma unidade de todos os deputados, na perspectiva de uma efetiva negociação. É essa a nossa expectativa. Tinha grande expectativa com a reunião de hoje. Eu pediria mais alguns minutos, presidente, se eu puder concluir. Há uma grande expectativa das categorias com essas reuniões de hoje. Então, é preciso nós compreendermos, eu queria dedicar os minutos que o presidente me deu para explicar às pessoas então, qual vai ser a dinâmica. Nós estamos apostando numa negociação. O deputado Roberto Andrade,
que é líder do governo nessa casa. Deputado Gustavo Valadares, líder do governo nessa casa. Nós estamos apostando na negociação. Nós não estamos apostando no uso da força política para nos derrotar aqui dentro. Porque eu já aprendi na minha vida que, no final, quem sai derrotado é o governo. Nós precisamos de uma mediação. Nós precisamos de respostas às categorias que estão em luta, que têm as suas especificidades. A conclusão é que a tática do governo falhou. O governo, ao fazer seu anúncio midiático, esperava que, pela revisão geral, ele anulasse todas as lutas. Ele não conhece a realidade dos seus próprios servidores, porque isso não aconteceria. As lutas aumentaram depois do envio do projeto de lei a essa casa. Então, eu quero dizer da nossa expectativa da mediação e de propostas que resultem em respostas concretas à categoria. Foi nessa perspectiva que as emendas que foram apresentadas, não individualmente por mim, porque nós fizemos um processo coletivo, nós as retiramos da votação neste momento, acreditando que esse processo de mediação e negociação serão feitos. Então, eu diria, as categorias que estão em luta, intensifiquem as suas lutas. As que estão em greve, intensifiquem as suas greves. De modo que nós tenhamos a pressão popular, a força coletiva que pressione esta casa e que pressione o governo pelo melhor resultado possível. Acho que é essa a dinâmica que nós esperamos. Vamos apresentar, as emendas foram apresentadas, então os conteúdos são públicos. Não é? A primeira emenda pede a questão óbvia, legal, básica, do reajuste do piso salarial profissional da educação de 2022. A segunda emenda pede o óbvio, básico, a gente luta para cumprir a lei, que é reajuste dos demais anos que estão pendentes do piso salarial profissional nacional. A outra emenda vai pedir o óbvio, que é uma decisão judicial já está homologado, é a incorporação das gratificações para melhorar um pouco a vida dos docentes de nível superior de escolaridade. Isso é bacana. A outra vai trazer a incorporação de gratificações que se relacionam à área da saúde, porque a gratificação, não, desculpa, a ajuda de custo. Porque hoje os vencimentos básicos da turma da saúde, assim como do professor de nível superior, são vencimentos vergonhosos. Tem professor universitário com vencimento básico inferior a salário mínimo. Então, as questões específicas precisam ser analisadas. E a incorporação da ajuda de custo dos servidores do IPSENG, que também é uma demanda necessária. Apresentamos essas emendas. Evidente que nos tomamos a outras lutas, porque somos um mandato que faz a defesa dos serviços públicos aqui na Assembleia. E não tem serviço público sem servidor. Então, eu vou finalizar, presidente, fazendo esse alerta de que há uma grande expectativa centrada na Assembleia, porque também é o único lugar que escuta. É um lugar que faz audiência, dirigente sindical está aqui conosco. Então, há uma expectativa de que o processo de negociação, de fato, aconteça, que ninguém seja deixado para trás e que as negociações aconteçam a partir da realidade das categorias, porque a fantasia, o fantástico mundo do Zema, não atende às necessidades reais dos servidores e das servidoras públicas. Então, é essa dinâmica, para aqueles que estão acompanhando aqui os trabalhos da comissão. A expectativa, então, é de que nós apresentemos essas mesmas emendas, ou melhoradas, ou de forma mais conjunta, quando o projeto voltar a ser discutido em segundo turno na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, tem este compromisso da discussão dos conteúdos das emendas, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, eu já quero, presidente, na verdade, explicar a dinâmica, porque as pessoas não são obrigadas a entender o rito da Assembleia Legislativa. Não é? Então, elas têm o direito de saber qual é o rito que será tratado. Então, daqui hoje, nós teremos uma votação em primeiro turno do projeto,
A perspectiva é que esse primeiro turno, seja sem emendas e que todas as emendas sejam discutidas na próxima reunião da fiscalização financeira orçamentária. Para que isso? Para que nós tentemos a mediação e a negociação. Então, nós temos daqui hoje, dessas duas reuniões que estão acontecendo, até o próximo turno, até a próxima reunião da fiscalização financeira, depois do primeiro turno de votação, para que nós avancemos nas negociações e que nós pautemos a realidade e as necessidades dos servidores e das servidoras públicas. Eu acho que essa é a nossa tarefa, mas me permita reforçar. Há uma grande expectativa dos servidores e das servidoras com uma correta atuação da Assembleia Legislativa. E eu já adianto, a intransigência do governo não pode prosperar, porque foi a intransigência do governo que nos levou até aqui, com várias categorias buscando o legislativo para ver recebido em algum lugar as suas demandas e ter a alteração da sua realidade, que é uma realidade cruel, que piorou com a pandemia, que nós esperávamos ter um governo que valorizasse servidor público, porque foi o serviço público que salvou o povo durante essa pandemia. Não foi o que aconteceu por parte do governo Zema. Então, acho que essa é a nossa expectativa, recado está dado, e nós trabalharemos com todo esse conteúdo e nos somando ao conteúdo de outras categorias igualmente importantes para ver esse processo de negociação efetivamente acontecer aqui na tramitação do projeto na Assembleia. Presidente, agradeço o tempo e a possibilidade de trazer a discussão aqui da nossa perspectiva. Obrigada.